Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Eu sou o Leandro e eu gostaria de compartilhar da palavra de Deus com vocês. Hoje eu quero falar sobre a rebeldia de Saul no nosso tempo, em nosso meio, né? Porque assim como Deus, né, deu uma missão para Saul para que ele cumprisse, né, por completo, não deixasse nada pela metade, né? Ele foi desobediente ao mandado de Deus, né? A palavra de Deus, a ordem que Deus deu para ele, né? Porque ele não fez assim como Deus tinha pedido, mas ele fez conforme a vontade dele, né? Conforme o coração dele. E muitas vezes a gente age assim também, né? Deus tem a palavra dele, né? Que está escrita na Bíblia e ele nos manda, né, fazer, cumprir cada mandamento, né, sem transgredir em nenhum deles, mas nós sempre acabamos transgredindo algum mandamento de Deus, pecando contra Ele, né, agindo não conforme a palavra dele, conforme a vontade dele, né, mas conforme a nossa vontade, né, assim como Saul, né, que deixou a rebeldia, tomar conta do coração dele, né? E por isso ele desobedeceu à palavra de Deus, né? E foi rejeitado aos olhos de Deus, né? Para ser rei de Israel, ele já não era mais capacitado, né? Porque ele não tinha o coração 100% temente a Deus, né? Porque, como eu disse, o coração dele estava cheio de rebeldia, cheio de desobediência, né? E assim somos nós também hoje em dia, né? A gente, como eu disse, né? A gente muitas das vezes se alimenta da palavra de Deus, conhece a palavra, né? Conhece aquilo que Deus pede que a gente faça, que a gente cumpra na nossa vida, mas nós sempre acabamos desviando da palavra dele, por causa da nossa vontade, por causa do pecado, né, da vaidade, e acabamos que desobedecendo a palavra dele, né? Mas ele é misericordioso, né? Se na época de Saul não tinha o arrependimento através do nome do Senhor Jesus Cristo, né? Pelo sacrifício que ele fez na cruz, vindo a este mundo, né, em um corpo físico de carne, e sendo crucificado pelos nossos pecados e morto na cruz e ressuscitando ao terceiro dia, né? Mas hoje nós tem esse privilégio, né, de quando a gente desobedece a Deus por causa do pecado, por causa da iniquidade, nós tem esse privilégio, essa oportunidade, né, de nos arrepender e clamar pela misericórdia dele através do nome do Filho dele, Jesus Cristo, né? E que a gente não seja como Saul, né? Que a gente não venha desobedecer a palavra de Deus, que a gente não venha transgredir a palavra de Deus, ter um coração rebelde, mas que possamos ter um coração grato, um coração obediente e verdadeiro diante de Deus, né? Agora eu queria compartilhar, né, de uma palavra que está em 1 Samuel, capítulo 15, a partir do versículo 22, que diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça à palavra do Senhor. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o entender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti, para que não sejas reis. Ou seja, né, como eu disse, quando a gente comete um pecado, né, quando a gente começa a viver na iniquidade, a gente está rejeitando a Deus, né, está desobedecendo a palavra dele, né, que nos diz, né, para que a gente não peque e se pecar, se arrependa, né, mas o bom seria que nós não pecássemos,
mas por causa da natureza humana, né, da nossa natureza, é muito difícil a gente não cometer um pecado que seja em pensamento, em palavras, né, em atitude, em desejos e sentimento, porque somos falhos, mas que a gente possa ter a humildade, né, de reconhecer que nós somos falhos e que diariamente necessitamos da misericórdia e do perdão de Deus e de nos humilhar na presença dele, né? E agora eu queria te dizer, né, se você que está ouvindo essa mensagem, esse vídeo, está afastado do caminho de Deus, vivendo na prática do pecado, da iniquidade, e você reconhece isso, né, e deseja voltar ao caminho de Deus, entregar a sua vida a Ele, eu quero te dizer que essa é a oportunidade, né, de você fazer isso, né, de você entregar a sua vida a Deus e se arrepender de seus pecados e não desperdiçar, né, essa oportunidade que Deus está te dando, né? E que seja tudo para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém.